Olá pessoal, meu nome é José de Andrade Neto, estou aqui para falar um pouco com os senhores a respeito de um dos atos que acontecem dentro de uma audiência de instrução no juízo civil. Vamos falar brevemente do depoimento pessoal, para que serve, como que ele se realiza. Separei alguns pontos importantes a respeito desse tipo de prova, dessa modalidade probatória. O depoimento pessoal está previsto no artigo 385 ao 388 do Código de Processo Civil. E quando que esse depoimento ocorre? Cabe à parte requerer ao juiz a oitiva da outra parte em depoimento pessoal. Mas também, às vezes, o juiz pode sentir a necessidade de ofício, determinar que a parte compareça perante ele para que seja ouvida em depoimento pessoal. Então, esse tipo de depoimento tem lugar mediante requerimento das partes ou de ofício pelo juiz. Um ponto importante, dentro da ordem cronológica dos acontecimentos em uma audiência, o depoimento pessoal é o segundo ato que acontece. Primeiro ato, ouve-se os peritos e assistente, e logo em seguida, antes da oitiva das testemunhas, ouve-se então o depoimento das partes. Primeiro, quem é ouvido é sempre o depoimento pessoal do autor, e logo na sequência, ouve-se o depoimento pessoal do réu. Uma coisa muito importante é que uma parte não pode assistir o depoimento da outra. Então, se é pedido o depoimento pessoal do autor, o réu não fica na sala. Ele tem que sair da sala, fica apenas o advogado do réu. O advogado do réu vai poder fazer as perguntas que entender necessário ao autor enquanto ele presta o seu depoimento pessoal. Terminando o depoimento pessoal do autor, volta o réu para a sala de audiência, o autor sai da sala de audiência e é procedida a oitiva em depoimento pessoal do réu. E aí já surge o primeiro problema. E quando uma das partes está advogando em causa própria? Como que ela vai sair da sala e exercer ao mesmo tempo o seu direito ao contraditório? Bom, aí de fato não há solução. Essa regra não tem como ser obedecida. Se o réu, por exemplo, está advogando em causa própria, não tem como ele sair da sala para que o autor preste o seu depoimento pessoal. Aí é inviável o cumprimento dessa norma e o próprio advogado, que é parte no caso, pode acompanhar o ato. Há entendimentos no sentido contrário, mas de toda maneira, para que se preserve o direito ao contraditório, nesse ponto específico não há como fugir dessa situação. Mas qual é o objetivo do depoimento pessoal? Para que é produzido esse tipo de prova? Bom, o principal objetivo do depoimento pessoal é a obtenção da confissão da parte contrária. Quando o autor pede que o réu seja ouvido pessoalmente perante o juiz, ele quer tentar, através de perguntas, que o réu confesse aquilo que é contraditório num processo. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O autor entra com uma ação pedindo uma reparação de danos do réu por um acidente de trânsito. E ele fala na sua narração dos fatos que o réu passou no sinal vermelho e por isso acabou dando aso à ocorrência do acidente. O réu, na sua contestação, ele nega. Ele fala que ele não passou no sinal vermelho. O autor pede então que o réu seja ouvido em juízo. E lá ele vai fazendo perguntas até que consiga, por exemplo, que o réu confesse. De fato, eu não prestei atenção no sinal, parece que o sinal estava vermelho. Esse é o objetivo, então, do depoimento pessoal, obter em juízo, perante o magistrado, a confissão da parte contrária. É lógico que isso, na prática, não é tão simples, não é tão fácil de acontecer, mas esse é o principal objetivo desse tipo de prova. E quando que essa confissão ocorre? Ela ocorre só quando a outra parte realmente confessa aquele fato contraditório? Não, ela pode ocorrer também em outras circunstâncias. A primeira delas é quando a parte não comparece para o depoimento pessoal. O autor pede então que o réu seja ouvido em depoimento pessoal, o réu é intimado sob pena de confesso, vai constar lá no mandado, olha, se você não comparecer, você está confessando, e mesmo assim o réu não comparece. Nesse caso ocorre a confissão de uma forma presumida. Tá? É uma das formas de se obter a confissão através do depoimento pessoal da parte que não compareceu. Uma outra situação é quando a parte comparece, mas se recusa a depor. O autor pede o depoimento pessoal do réu, o réu é intimado, comparece na audiência e lá ele fala, não, eu não quero me manifestar sobre isso. Se ele se recusar a depor, o juiz vai poder ter como confessados aqueles fatos que o autor pretendia obter do réu. E uma outra situação também é quando o réu se recusa a responder. Ele fala, não, eu vou prestar o depoimento, ele responde algumas perguntas, mas ele fala, não, essa pergunta eu me recuso a responder. Com relação a esse fato, objeto dessa pergunta,
o sistema também, a nossa legislação também fala que ocorre a confissão. Então são essas 3 formas em que pode haver a confissão dentro de um depoimento pessoal. Uma coisa que é importante, quando a parte vai prestar o depoimento pessoal, ela não pode se valer de escritos, ela não pode chegar lá perante o juiz com o texto já pronto, com a historinha dela contada. Se fosse assim, não tinha necessidade nenhuma do depoimento pessoal, bastaria o autor ler a contestação do réu. O que a lei permite é que a parte se valha de breves notas, ele pode levar lá alguns apontamentos para que ele não esqueça de falar algumas coisas importantes, mas ele não pode levar o depoimento pronto, aquele texto grandioso, cheio de detalhes. Apenas breves notas. Uma outra coisa importante também sobre o depoimento pessoal. É sempre obrigatório a parte falar de tudo o que acontece? Ela tem que prestar depoimento sobre todos os fatos que a outra parte lhe perguntar? Não. O código fala que não está obrigado a prestar o depoimento pessoal, a parte não está obrigada a falar sobre fatos criminosos ou torpes. Então, se o autor, dentro do depoimento, saindo um pouco daquele que é objeto do processo, começa a fazer perguntas sobre fatos que podem incriminar o requerido ou de fatos que possam ser considerados torpes, o requerido não é obrigado a responder. Da mesma forma, não é obrigado a responder quando se trata de fatos que a parte tem conhecimento em razão de profissão ou sobre fatos que ele deva guardar sigilo. Vamos imaginar a situação do padre. Um padre que vai prestar depoimento pessoal em um processo, ele não está obrigado a depor sobre algumas coisas que foram objeto de confissão, que ele ouviu num confessionário. Ele não está obrigado a contar aquilo que, por dever de ofício, que por conta da sua profissão, ele jurou guardar sigilo. Então, também é uma coisa importante a ser observada. A parte também não é obrigada a falar sobre fatos que podem acarretar desonra própria ou de seus familiares. Se não for objeto do processo, não tem por que o autor ficar perguntando ao réu, ou o réu ao autor, fatos que podem ocasionar desonra, que possam levar a parte que está prestando depoimento a se sentir envergonhada, a ficar constrangida. Então, também é uma hipótese de exceção, onde a parte pode se recusar a responder. Também não está obrigado a depor, a prestar o depoimento pessoal sobre fatos que possam colocar em risco a vida da pessoa. Se tem algum fato que está sendo objeto de apuração e o autor aproveita dessa situação para perguntar para o réu alguma circunstância que possa causar algum risco de vida do requerido, o requerido não está obrigado a prestar depoimento sobre isso. Todas essas exceções que nós tratamos acima, elas não se aplicam às ações de Estado e às ações de família. É lógico, se está sendo averiguado, por exemplo, a incapacidade de uma parte, se ela tem problema mental ou não, a parte não pode dizer, olha, eu não vou dizer nada sobre isso porque isso causa desonra. Como que eu vou estar, alguém vai estar assumindo algum problema mental ou algum problema de prodigalidade, por exemplo, o pródigo, aquele que gasta o seu patrimônio sem nenhuma medida, ele não pode, então, nas ações de Estado e nas ações de família, levantar essas exceções que foram faladas. Um último ponto importante sobre o depoimento pessoal, ele pode ser prestado também por videoconferência. Se uma das partes mora numa cidade diferente da onde está se realizando a audiência, é possível que o depoimento pessoal seja colhido por videoconferência. É muito útil, inclusive, essas ferramentas tecnológicas, porque elas diminuem distância, diminuem barreiras, assim como nós estamos fazendo aqui nesse projeto da audiência online. Sobre o depoimento pessoal, esses são os pontos importantes. É muito interessante que os senhores leiam todos os artigos do código, para que possam ter isso em plena consciência quando forem assistir o ato e possam ficar comparando se realmente no ato foram observadas todas as normas, se todos os ditames legais estão sendo bem aplicados pelo juiz. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.